TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está começando mais um programa Pensando Bem, aqui na TV Câmara Natal, mais um programa Pensando Bem, ao vivo aqui na TV Câmara, todas as segundas-feiras ali, por volta das 18h30 da noite. Estou eu aqui, Joaquim Pinheiro, para recebê-los aí de casa, sempre com muitos entrevistados interessantes. Hoje aqui conosco o empresário Abdon Gosso, ele que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem do Rio Grande do Norte. Boa noite, Abdon. Boa noite, prazer, satisfação. Você, Pinheiro, aqui. Parabéns também pelo programa. Prazer. Pinheirão, boa noite, meu amigo. Boa noite, é um prazer recebê-lo aqui, Abdon. Eu perguntaria inicialmente, todos sabemos que o Brasil vive uma crise sem precedentes. A gente tem falado muito nessa crise aqui no programa, né, vários programas. É um assunto recorrente que a gente não pode deixar de falar. Mas eu tenho informação que no setor turístico não existe essa crise. Aí eu queria saber se realmente isso procede e o porquê. Na verdade, Pinheiro, o que acontece não é que não exista crise. A crise é generalizada no país inteiro, né? Então, há uma inflação no país, indiscutível, né? Mas o setor turístico está conseguindo verdadeiramente ultrapassar esse momento. E a gente diz muito que o empresário que conseguir ultrapassar esse momento da crise, ele vai conseguir sobreviver de uma forma melhor, né? E tenho dito muitas vezes que, graças ao incentivo do governo do Estado ao turismo, né, o nosso governador elegeu para coordenar a Secretaria de Turismo, né, Rui Gaspar, que o nosso secretário é um técnico do turismo, vive há mais de 30 anos, né, trabalhando e sofrendo, como a gente diz no turismo, e como toda a equipe técnica da própria secretaria, a próprio município também, né, está com a equipe boa, junto com os empresários. Quando se une forças, né, é um momento bom de você chegar e aparecer nos mercados nacionais, internacionais, né, trazendo novos voos. O primeiro ato do nosso governador, todo mundo sabe que foi a redução do imposto sobre o querosene de aviação. Então, isso tudo tem ajudado a chegar a novos voos. As grandes operadoras têm acreditado mais no turismo, porque está vendo que realmente não só o empresariado, como o próprio governo está chegando. Então, depois desse ano meio um pouco já difícil para todos, estamos agora colhendo bons resultados no turismo local. Hoje, particularmente o dia de hoje, a cidade está, a hotelaria, todos os hotéis estão cheios. A gente fala muito a hotelaria. A hotelaria é o termômetro, né? Mas o turismo envolve, são mais de 52 segmentos na área do turismo, né? Eu dou muito um exemplo bem fácil, principalmente para os ouvintes, que o vendedor de picolé ali em Ponta Negra, se não tiver o turista, ele não vai conseguir vender. Verdade. Não é assim? Então, hoje a cidade está cheia de turistas. Você mesmo me falou que hoje teve um engarrafamento de bug dentro da cidade. Isso é muito importante, né? Mas o mais importante é a gente conseguir ultrapassar esse momento na condição de ter todo o empresariado junto com os nossos governantes, juntos, para que a gente realmente consiga passar por esse momento de dificuldade, mas está dando certo. Você tem falado, reconhecido o esforço que tem sido feito pelo governador Robson Faria. Isso indiscutível. Né? Eu sou testemunho, eu tenho assistido realmente você Exato. falar sobre isso. Agora, o que foi que aconteceu com os governos anteriores? Foi incompetência, foi má fé, foi falta de uma boa gestão, que não fez crescer um segmento que todos nós sabemos que é da maior importância para a economia. Eu digo a você que os governos anteriores, eles abandonaram completamente o turismo. Eu considero isso um desrespeito e um desacato ao Estado, ao nosso município, à população, ao povo.
Não se pode Precisa de ignorar, emprego. né, sobre todos os aspectos, né, porque o turismo foi abandonado. Eu até admito que um governante, ele não tem a condição, mas ele foi eleito para dar a condição mínima a qualquer setor, né? Mas você conseguir destruir, aniquilar completamente a segunda maior indústria do nosso estado, pelos números estão aí, 3,6% do PIB do nosso estado é o turismo. A indústria que mais gera emprego no mundo, são mais de 120 mil empregos só no nosso estado, né? Isso é inadmissível. E hoje o turismo está aí, a Europa, os países na Europa, a Grécia, numa situação deplorável da economia, o primeiro e maior caminho para sair do problema econômico é o turismo. A Espanha, né? Turismo. Né? Então, nós não podemos ignorar, nós temos o turismo como uma conduta, uma bandeira direto para a economia do nosso estado. Então não podemos abandonar. Mas enquanto abandonamos, os nossos governantes esqueceram completamente o turismo, os nossos vizinhos vêm há alguns anos crescendo, né? E passando muitas vezes o nosso estado, que sempre foi um dos primeiros do Nordeste. Eu ia perguntar exatamente nesse sentido aí que o senhor falou da Espanha, né, dos países da Europa. O turismo, levando-se em conta a importância que ele tem aqui para o estado, né, a segunda indústria, talvez seja a atividade mais importante de Natal, é a alternativa, é a saída do Rio Grande do Norte, pelo menos, para vencer essa crise econômica que se instalou aí e, de certa forma, atinge o país todo. É o turismo que é a bandeira principal, é a saída, é a luz no fim do túnel. Eu não tenho os números técnicos, porque não sou governante nem sou um economista, mas tenho certeza absoluta que a indústria do turismo ela tem como ajudar com muita facilidade, com pouquíssimo investimento, né, a economia de todo o estado do Rio Grande do Norte. Né? Então, é indiscutível. Nós temos uma condição turística excepcional, né? A maior rede e melhor rede hoteleira de todo o Nordeste é nossa, né? Os nossos serviços são bons, as nossas belezas naturais. Precisamos de ter mais condição. Quais são as condições, né? O corredor turístico por onde o turista passeia, circula, ter boa segurança, ter limpeza, né? Ter respeito nos preços, né? Essas condutas que a gente só vai aprender se o turismo ele tiver cada dia mais sendo intensificado na nossa cidade. Né? Quando a gente tem altos e baixos, a gente perde o ritmo, como diz. Né? Mas acredito que o nosso governador, no primeiro ano, né, e pelo menos são as palavras deles, as atitudes, os atos dele junto ao trade turístico e demonstrando para toda essa cadeia, essa indústria do turismo, que talvez no final desse governo ele vai dar um bom exemplo para qualquer outro governante que possa vir para conduzir o nosso estado com a bandeira do turismo, que essa é indiscutível. Os operadores do turismo aqui no estado estão preparados, tecnicamente preparados para receber o turista, para tratar bem, para não explorar? Porque antes, eu me lembro, há pouco tempo existia essa preocupação. Eu acredito que o nosso estado, principalmente cidade, a gente fala muito Natal, porque Natal é o portão de entrada, né? Pelo o próprio aeroporto, apesar do aeroporto ser em outro município, mas a gente fala como Natal, né? Tecnicamente, estamos muito bem preparados para receber qualquer turista do mundo, sob qualquer grau de exigência, né? A partir do receptivo, hotelaria, serviços, mas ele só melhora cada dia mais com o incremento cada dia maior e a procura do nosso destino como turismo, né? Que aí vão surgindo novas opções de turismo, qualidades melhores de serviços, né? E assim por diante. Natal está né? sendo bem vendida? Hoje Natal está sendo muito bem vendido. Aquilo que a gente começou no início da nossa conversa, né? Infelizmente, pelo total abandono de governos anteriores, né? Natal hoje já está sendo bem vendida. Porque nós precisamos estar nas grandes feiras de turismo, nos encontros com grandes operadoras, e não é só o governo quem tem que estar o governo com a iniciativa privada. E isso aí é um momento, eu acho, excepcional. Também, além de tudo isso, aquilo que eu falei, temos que ter uma equipe técnica de profundo conhecimento para saber vender o destino, né? Saber quais são os problemas, aonde devemos chegar.
E estamos chegando lá. Eu acho que esse é um bom momento, vale a pena investir e com certeza investimentos virão para o nosso estado, sem sombra de dúvida. Abdon, a notícia que circulou nos jornais, aqui na internet, aqui em Natal, é que durante essa virada de ano, os hotéis registraram aí quase 100% de ocupação, 90 e poucos por cento no estado todo. Qual é a previsão, qual a expectativa aí para esse veraneio aí, né? Estamos em janeiro, né? Um período, o sol já está muito quente aqui em Natal, depois vem carnaval, tem alguma expectativa próximo a isso, pelo menos? Há uma condição muito boa para essa alta temporada aqui no nosso estado, na cidade de Natal principalmente. Porque o carnaval está logo no início de fevereiro, né? Então, essa alta temporada, que vai ser muito curta, o mês de janeiro até o início de fevereiro, a tendência é que absolutamente todos os dias a cidade esteja com pelo menos 90%, 95% de ocupação. Isso é muito bom para o turismo, muito dinheiro vai ficar aqui no nosso estado. Quais são as principais atrações de Natal e do Rio Grande do Norte, se é que existe interesse de interiorizar o turismo também? Eu acho que o turista que veio a Natal, se ele repetir a cidade, ele sempre quer ver alguma novidade. Nós estamos precisando de ter novas alternativas. Não se vive somente de vender sol e mar, né? Então, nós precisamos trabalhar para levar o turista para conhecer a parte histórica, né? Eu tenho muito exemplo da Nossa Senhora em Santa Cruz, né? Mas tenho dito também, sei que está sendo feito toda a infraestrutura, mas só a Santa lá, o turista não vai conseguir chegar, porque ele tem que ter um banheiro muito limpo, ele tem que ter restaurantes com qualidade, ele tem que ter lojas para comprar um bom souvenir. Tá aí, o turista hoje, Natal, nós temos o voo Natal-Lisboa com a TAP, né? E aí todo turista ele vai para a Europa e diz, não, eu vou parar em Lisboa porque eu quero ir só a Fátima. E Fátima está 1h30 de viagem de Lisboa, né? E milhões de turistas por ano vão a Lisboa para ir especificamente, muitas vezes, exclusivamente a Fátima, o Santuário de Fátima. E é um santuário onde tem uma capela, um grande pátio, a capela Pequena Igreja das Aparições, e de meia em meia hora tem missa durante o dia, depois você vai fazer compras, souvenirs, lembranças. Então, essa interiorização, ela tem que existir, é uma tendência natural, mas ela tem que ser acompanhada com infraestrutura. A estrada até chegarmos lá, né? O local tem que ter uma infraestrutura muito boa, né? Para que ele seja um destino, uma procura, não só do turista brasileiro, nordestino, mas do turista internacional de qualquer lugar do mundo. Porque muitas vezes um santuário desse não precisa ser católico, né? Se chegar um japonês que é budista, ele vai ter o maior interesse de conhecer, né? Sem dúvida. Porque é uma atração turística, além de ser religiosa. Lembrando que a santa é Santa Rita de Cássia de Santa Cruz, né? Exato, né? Inclusive, como dever de justiça, a gente, tem que citar a figura do deputado Tomba Faria, né? Que foi quem viabilizou a construção do santuário e está levando agora um teleférico para Santa Cruz. O teleférico, exatamente. Essa infraestrutura que ela tem que ser parabenizada, mas ela tem que crescer junto. A cidade e os governantes precisam dar, né, toda essa condição. Eu quero aqui parabenizar o prefeito, que foi uma iniciativa simplesmente maravilhosa. Deputado, né? Na verdade, a prefeita é a esposa dele, né? Desculpa, né? Então, foi uma iniciativa maravilhosa, mas que quem sai ganhando é o Estado, né? A cidade vai ganhar muito, não tenho dúvida, né? E o turismo local, por quê? Porque vai ser mais uma opção. Aquele turista que vem aqui para ficar 5 dias, com certeza, num futuro próximo, ele vai querer ficar um 6º dia. Outras opções aparecendo da interiorização do turismo com qualidade, com segurança, né? Não tenho dúvida, o turista vai ficar 7, 8, 9, 10 dias. A cidade de Orlando, nos Estados Unidos, o turista vai hoje e fica 10, 12 até 14 dias, numa cidade só, consumindo todos os dias, 24 horas do dia, né? Abdon, estamos quase chegando no final aqui do primeiro bloco do programa, mas antes da gente encerrar, uma palavrinha sua sobre essa disputa aí pelo hub da TAM aqui no estado. Temos aí perspectiva mesmo de conseguir esse alto investimento aqui para o Rio Grande do Norte, e o que é que isso representaria realmente para o turismo? Eu
tenho certeza absoluta, a gente vem acompanhando, que tecnicamente o nosso aeroporto é o único viável, tecnicamente, né? Agora, se houver alguma influência, talvez política, alguma outra coisa, aí nós não temos como mensurar. Mas tecnicamente o nosso aeroporto, eu conheço os principais aeroportos do mundo e o nosso aeroporto é um dos poucos aeroportos do Brasil que foi construído nos moldes dos melhores aeroportos do mundo, né? Perceba que se você chegar no aeroporto hoje, você só faz o seu check-in e tem que ir imediatamente para o portão de embarque. E lá tem toda a infraestrutura de bares, de restaurante, de lojas, tudo vai funcionar lá dentro, né? Isso é a estrutura dos melhores aeroportos do mundo. Então nós temos uma área, né, a nossa pista, absolutamente tudo, a nossa localização. E o hub vindo, independente do momento da economia, nós teremos 2 momentos no turismo, um antes, outro depois, né? Porque virão voos, né, da Europa, dos Estados Unidos e sairão também daqui, né? Então não temos dúvida, por exemplo, um europeu, um alemão que ele vai fazer tipo Frankfurt, Natal para ir a Manaus. Ele vai fazer uma conexão aqui. Natal é uma cidade turística com um apelo espetacular. Né? Esse alemão, ele vai querer ou não vai ficar 3, 4, 5 dias por aqui? Né? Ou seja, ele vai vir naturalmente para aqui. O americano, o espanhol e pessoas do mundo inteiro. Se Dilma Rousseff não atrapalhar, talvez, né? Aí, exatamente. Mas, dependendo da escolha, tecnicamente o hub, acredito que já seja nosso. Abdon Gossa, muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa. Infelizmente, não tem mais tempo. O primeiro bloco está chegando ao final. Obrigado. Fica o convite aí já para a próxima oportunidade. Temos muito assunto para conversar. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar sempre à disposição para a gente conversar um pouco sobre turismo. Obrigado. O programa Pensando Bem vai para o intervalo. A gente volta daqui a pouco. Não saia daí. Música, dança, poesia, teatro, cinema, literatura, pintura, escultura, folclore, todas as artes no momento cultural. É o talento de nossa gente, todo dia aqui na nossa TV Câmara Natal. Tá explicado. No dia a dia, muitas vezes nos deparamos com termos utilizados com frequência nas casas legislativas. Mas será que conhecemos bem o significado de cada uma dessas expressões? Projeto de lei. Você sabe o que é um projeto de lei? Mais ou menos. Não, assim na hora pro cara descer fica difícil, né? Mas não tenho muita certeza não. Seria algo que viria a ser lei um dia. Um projeto implementado por um senador, um deputado. O projeto de lei, ou PL, é um tipo de proposta com força de regra ou norma, submetida à aprovação de um órgão legislativo, como é o caso da Câmara Municipal de Natal. É a partir do PL que surge a lei propriamente dita. Tá explicado. A água é um bem precioso, usado para cozinhar, para aguar as plantas, assim como para nos hidratar. Mas você sabia que esse líquido que a gente bebe todos os dias pode acabar? Por isso é preciso economizar a água que consumimos. Aí vão algumas dicas. No banheiro, feche a torneira enquanto escova os dentes ou faz a barba. E estipule um tempo aproximado de 5 minutos para o seu banho. Na cozinha, feche a torneira enquanto ensaboa a louça e só volte a abrir quando for para enxaguar. E na parte de fora da sua casa, use um balde para lavar o carro e a calçada. O uso de mangueira aumenta o desperdício de água. Faça a sua parte. Juntos podemos fazer um mundo melhor. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Olá, está de volta Pensando Bem aqui na TV Câmara Natal.
novamente ao vivo aqui nos estúdios da TV Câmara. Nesse segundo bloco, eu e Joaquim Pinheiro entrevistamos aqui o ex-deputado, empresário Dadá Costa. Seja bem-vindo, Dadá, aqui ao programa Pensando Bem. Muito obrigado, agradeço a vocês a oportunidade da gente falar sobre política, sobre cachaça, enfim, sobre o que o brasileiro gosta. Pinheirão. É um prazer recebê-lo aqui, deputado. Tudo bem? Tudo. Bom, inicialmente eu perguntaria logo a Dadá. Eu tenho informação que Dadá que foi deputado por várias legislaturas. Quantas legislaturas, Dadá? Eu fui deputado 2 vezes. 2 vezes. E passou um período longo fora da política partidária, da disputa, né? Apesar de ser um político de bastidor, ele sempre fica tramando lá em Caicó, entendeu? E eu tenho informação que ele pretende voltar à vida pública. Isso procede, Dadá? Quando eu troquei a política pela cachaça, quer dizer, uma cachaça por outra, já foi dando um passo definitivo. Realmente eu fui prefeito em 82, disputei uma eleição, e passei 16 anos para disputar o meu segundo mandato. Mas sempre participei da política de bastidores, do layout de uma campanha, enfim, nunca me afastei definitivamente da política. A disputa lá em Caicó ainda não tem candidatos definidos, né? Como é que está a situação lá? Quem você acha que vai... Hoje eu defendo uma renovação na política de Caicó. Eu sou contra Vivaldo ser candidato. Bibi, eu vim a última viagem que eu fiz a Caicó, senti, conversei eu e ele me disse, eu sou testemunha, ele não quer mais voltar, pelo menos por enquanto, à prefeitura de Caicó. Era o melhor candidato que nós tínhamos para administrar nessa crise o dinheiro da prefeitura. Bibi, se fosse filho de Manuel Torres, não parecia tanto. Ele sabe administrar pouco dinheiro como ninguém. Vivaldo, eu acho que ele ajuda muito mais a Caicó como deputado do que como prefeito. E eu só vejo hoje em Caicó Álvaro Dias, que nunca foi prefeito. Acho que Caicó teria que haver um consenso, ou pelo menos ser um candidato que eu apoiaria. Era Álvaro Dias, que nunca foi prefeito e que tem tudo também para ajudar a Caicó. Eu defendo o nome de Álvaro para a prefeitura, como defendo o de Bibi. Como eu sei que é praticamente impossível a ida de Bibi, ou então os novos, sabe? Então uma novidade, por que não Leleu? Por que não Vivaldo botar Nilson? Por que não Vivaldo sair Franciele de novo? Que, enfim, uma novidade que a Caicó está precisando, como o Rio Grande do Norte. Se reciclar da política com novos candidatos, com novas pessoas. Você veja, o Rio Grande do Norte, a gente está numa fase já de uma geração final, onde os filhos, nenhum disputou um mandato majoritário. Eu acho que política você tem que começar disputando um mandato majoritário para você sedimentar a sua liderança. Mas eu realmente sou uma pessoa preocupada com o Rio Grande do Norte, como sou com Caicó. Nós não temos uma segunda geração de executivos, de gestores, porque todos estão indo para o parlamento. Você sempre foi acusado de dividir a família nas eleições. Você não teme que seja acusado novamente agora, não? Pinheiro, eu vou dizer, como Vivaldo, fazendo as palavras, acaba de sair de um pé de serra como a gente saiu, de uma família de 21 irmãos, de 16 irmãos. Hoje, é a família, a irmandade que tem mais mandatos na história do Rio Grande do Norte, é a nossa. Nós temos 24 mandatos. Existe a oligarquia dos Costa também, não sabia? Não é a oligarquia. Nós disputamos eleições um contra os outros também. Isso foi a sobrevivência política. Então nós temos 24 mandatos só dos irmãos. Os Alves, que talvez venha em segundo lugar, tem 17. A Irmandade de Aloysio Alves. Então, é preciso realmente
acolher essa quantidade enorme, essa demanda de candidatos. Mas eu acho que está na fase final. Eu acredito que nós vamos ter talvez mais um mandato, eu acho que chegar aos 25, e eu acho que é um número suficiente para o Brasil, até porque ninguém tem mais família com 16 irmãos, com 21 irmãos. Ô, Dadá, não sei se Pinheirão tinha mais algum assunto de política aí para tratar, mas eu já vou puxar para outra cachaça, que no caso é a cachaça mesmo, né? Que o senhor citou aí no início da entrevista. Eu andei lendo uma entrevista do senhor nos jornais aqui da cidade, falando que o mercado da cachaça não sofre não enfrenta tantas dificuldades assim, como em meio a essa crise econômica toda. O brasileiro gosta muito de cachaça, por isso que o mercado não sofre tanto prejuízo? Você veja o seguinte, o brasileiro, a gente produz em torno de 1,5 bilhão de litros de cachaça por ano. A população do Brasil, 200 mil habitantes, 200 milhões. Desse 1 bilhão aí, Lula toma um bocado. São 7, quer dizer, nós temos um consumo per capita de 7 litros aproximadamente, porque nós só exportamos 1%. Então, o Brasil hoje é um grande consumidor de cachaça e o mundo está de portas abertas. É preciso ainda um trabalho que é lento, sobre a divulgação da cachaça no mundo e, graças a Deus, eu acho que esse ano a gente deveremos estar assinando um contrato para os Estados Unidos e para a Nigéria. Dadá, você na condição de deputado e de cidadão, né, acompanha, lógico, a política partidária. Com relação ao governo, ao nosso governo aí de Robson Faria, que está com um ano aí enfrentando dificuldade, que avaliação você faz? Olha, eu conheço o Robson da Assembleia, de tudo, eu conheço poucas pessoas tão bem intencionadas como o governador Robson Faria. Ele realmente vem me surpreendendo e surpreendendo boa parcela da população. Só tem uma coisa que eu que eu teria a ideia de acrescentar, é sobre o problema de segurança. Eu sei que ele está, assim, preocupadíssimo com a segurança do nosso Rio Grande do Norte, mas essa segurança do carro passar de hora em hora numa rua, numa avenida, melhorou. Porque para quem não tinha nada, realmente melhorou, mas não resolve. O que resolve é que aquela Câmara que está lá no semáforo para multar um cidadão, existe a indústria que sirva também para dar a proteção, porque não um local fixo, com os carros de polícia, com ambulância e com tudo, ver aquele semáforo onde está sendo assaltado o cidadão, onde as ruas, o comércio esteja interligado àquelas câmaras, onde está havendo um assalto, a polícia sair dali para resolver de imediato. Eu acho que essa é a única coisa que eu acrescentaria. Está ótima a segurança em relação ao que existia, mas está precisando ainda sofisticar. Quer dizer, o serviço de inteligência da polícia é o que precisa melhorar, e muito. E não é caro. Danilo. Ô, Dadá, mais uma vez a gente já está quase acabando o programa, mas também não podia deixar o senhor sair daqui também sem falar a sua opinião sobre a situação econômica que o nosso país enfrenta, né? Nosso Estado também, a crise financeira atinge a todos. Como é que o senhor vê essa situação? Em meio à crise política, né? Confusão de impeachment da presidente, ninguém sabe se ela vai ficar até o final do ano, se não vai. O que você está achando dessa situação do nosso país hoje? Realmente a gente está vivendo um quadro ímpar na história do país, onde senador é preso, onde o discreto da classe política, mas eu quero dizer o seguinte, nesse processo todo, eu acredito na cassação do presidente da Câmara.
Renan, embora tenha muito mais processo do que ele, conseguiu se proteger. A presidente também, que não é conivente, também consegue se proteger. Quem vai ser o boi piranha para salvar os outros dois, infelizmente, vai ser o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Vejo que nós avançamos, mas não resolvemos o problema da compra de voto. A Bolsa Família, que é uma coisa importante, que foi desde a época de Fernando Henrique, mas isso é uma forma antecipada de se comprar o voto. Porque não institucionalizar através de um projeto de lei? Aí sim, seria o povo. Mas essa é uma forma que o judiciário não entendeu até ainda, que é uma forma antecipada de comprar o voto. Que hoje os candidatos não gastam mais na época da eleição. O candidato, para se eleger, tem que gastar através do decorrer do mandato. Então, um novo candidato, para tentar derrubar o que já está na Câmara, na Assembleia, é muito difícil, porque ele só tem 40 dias e agora vai encurtar mais ainda. Então, vai diminuir muito ao novo entrar na política. A não ser que o novo seja filho de um velho. Ex-deputado Dadá Costa, muito obrigado por participar aqui do programa Pensando Bem. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Boa noite. Aí fica também um convite para o também não programa. respondeu a minha pergunta, se é candidato ou não, deputado. Realmente... Pinheiro é insistente. Não, como eu disse, que na hora que eu troquei a política por outra, uma cachaça que é a política por outra cachaça, é porque realmente abandonei por completo. Eu defendo que Caicó tenha novos candidatos, inclusive que Álvaro Dias participe desse novo contexto. Trazer o deputado aqui, ver se ele vai aceitar esse pode desafio. dizer a ele que eu assumo o compromisso de apoiá-lo, sem dividir a família, porque a minha opinião não significa a opinião de Vivaldo, nem a de Bibi. Agora, o meu trabalho, um pouco da minha inteligência a fazer como Bahia de um raro momento de lucidez que eu tenho, é para ajudar ao deputado Álvaro Dias. Obrigado, deputado. Obrigado, Pinheirão. Ok, boa noite, até segunda. Boa noite a vocês aí de casa que nos acompanharam até o final. O programa Pensando Bem volta na próxima semana. Até lá. Boa noite. TV Câmara, a TV do povo de Natal.